Fala galera, boa noite a todos, vocês que estão conectados aí em mais uma programação da nossa Zoe Online. Prazer para nós receber vocês, você que está acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, é uma alegria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né, a mais uma programação. E aqui a gente vai falar hoje nesse Shape Live. Nós temos aqui uma presença de uma pessoa muito especial para nós, a Natasha. Natasha já esteve conosco, né, Natasha? Algum Shape aqui ou não? Então é a primeira vez. É a primeira vez a Natasha vai participar aqui. A Natasha, além de ser uma líder aqui da nossa igreja, é uma amiga nossa, né? A gente caminha já há muito tempo. E também a Natasha é psicóloga, né? Deus deu essa oportunidade para ela estudar, ela estudou, se capacitou, né? E ela é uma psicóloga e a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos muito importantes. Natasha, faça a tua saudação inicial aí para o povo que está em casa. Boa noite, galera. Para mim é muito gratificante, muito feliz estar aqui para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é sobre parentalidade, sobre pais, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu estou muito feliz em poder estar aqui, em poder ajudar um pouco com aquilo que eu tenho estudado, também com aquilo que eu tenho percebido, né? Eu tenho muitas discípulas adolescentes, então eu percebo muito esse comportamento também na vida delas e eu acredito que a gente tem um pouco de experiência para poder falar sobre esse assunto. Legal, Natasha. Obrigado, agradecer a Natasha por ter se disposto, né, a participar conosco. E já vou adiantar aqui, talvez você que está assistindo, você vai falar a programação para os jovens. Sim, o foco é para os jovens, mas nós vamos falar aqui sobre um texto bastante conhecido e a gente vai tentar discorrer a partir dele. Você que é pai, você que é mãe, que está assistindo também aí, por favor, fique conectado. Com certeza vai agregar muito aí a fala da Natasha aqui, de uma especialista, né? Alguém que estuda com relação a famílias, né? A educação, a educar filhos, a famílias mesmo, né? Então, fique ligado aí. Se você quiser compartilhar isso com alguém, talvez você é pai e mãe, quiser compartilhar com seus filhos, manda aí o link para os seus filhos. Ou se você é filho, quer mandar isso para o teu pai, para tua mãe também, manda para eles lá. Ou se você está em casa, aí tua mãe está na sala, senta junto aí, né? Vamos passar esses minutos aí juntos, investindo na nossa família. A gente investe em tantas coisas, né, na nossa vida. Eu creio que esse tempo que nós estaremos aqui será um investimento aí para tua casa, para tua família e principalmente no relacionamento de pai com filho, de filho com pai. Natasha, eu vou falar aqui os dois textos então que nós vamos discorrer. O primeiro texto é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Olha só o que a Bíblia fala. Fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que palavra difícil, né? Admoestação do Senhor. E outro texto é Colossenses também, que vai falar mais ou menos a mesma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Na verdade, o texto aqui já falou bastante coisa, né, Natasha? Esses dois textos aqui. Eu acho que os pais, às vezes, gostam de usar Efésios 6, usam só versículo 1 e 2, né? Você tem que me honrar, e às vezes a gente esquece, né, que a gente tem que cuidar para não gerar ira no coração dos nossos filhos. É aquele ditado, né? Uma via de duas mãos, né? A honra e também você não incentivar o seu filho a se tornar uma pessoa irada, uma pessoa agressiva, nervosa, né? Mas antes de nós falar desses textos aqui, especificamente, eu vou só lembrar de algumas coisas aqui para você que está ligado, você que está acompanhando, você que está chegando agora aí,
Hoje a gente está aqui com a Natasha. Natasha, uma psicóloga, tem se especializado aí nessa área familiar, né, Natasha? De criação de filhos, da educação. E a gente vai falar sobre esses dois textos aqui, de Efésios 6, do 1 ao 4, e Colossenses 3, do 3, 21. Que fala ali para os pais não irritar os seus filhos, para os pais não despertar a ira dos filhos, né? Mas antes disso, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Não provocar ira, né, Natasha? A primeira coisa não contrariar a vontade do filho, né? Ou não ir contra o desejo, ou ir contra uma postura do filho, ou não confrontar o filho. Não é isso, não despertar a ira do filho. Eu não vou confrontar porque senão ele vai ficar irado e ele não vai gostar mais de mim, ou o nosso relacionamento. E daí vira um relacionamento de omissão. O filho pode fazer o que quiser, o filho pode, como diz o ditado, pode montar a cavalo no pai. Por quê? Porque o pai não pode despertar a ira do filho, não pode dizer não para o filho. Não é por aí também, né, o texto, né, Natasha? Não, acho que a gente também não pode ir para extremos, né? Às vezes a gente acha, então, que não irritar é não fazer nada que vá deixar ele triste, ou ele com raiva, ou ele chateado, e não é isso que a Bíblia está falando, né? A gente, às vezes, tem o costume de pegar aquilo que é falado e ir só para um extremo, e a gente vai de 8 a 80, né? Então, agora eu não vou fazer nada para irritar, então eu não vou corrigir, eu não vou ensinar. E nem sempre ensinar é algo bom, aprender é algo bom. E a gente também precisa ser corrigido, ser ensinado, isso também é importante, né? Mas eu acho que a diferença está no modo como a gente faz. Eu acho que é esse modo aí que eu penso, né? Você que é pai, você que é mãe aí que estão na casa aí assistindo, eu sou pai também, né? A gente percebe que o modo faz toda a diferença, né? Talvez ali naquele momento de raiva do pai, né? Naquele momento de desespero, muitas vezes, do pai, o pai, a primeira coisa, vai abordar de uma forma agressiva, ou não só agressiva na maneira física, mas verbal mesmo, vai e xinga. Então, eu acho que você que é pai, você que é mãe, que está nos acompanhando aí, a gente precisa tomar esses cuidados. E, né, voltando a falar aqui, entender que é necessário, sim, o confronto, mas de uma forma saudável, né? A correção, ela é boa, desde que ela se torne algo saudável, por mais que naquele momento não seja porque vamos falar a verdade, não é bom nem para o pai que vai corrigir. Aquela história, né? Tá doendo mais em mim do que em você. Isso aí é muito verdadeiro. Eu sou pai e às vezes a gente precisa corrigir de uma forma ou de outra, né? A Isabel, e assim, dói na gente mesmo a maneira de corrigir, mas é necessário, porque se a gente deixar ser um pai omisso, a gente vai colher os resultados lá na frente depois e não serão os resultados bons, né, Natasha? Sim, e o que às vezes o que a gente percebe é que a gente esquece que a criança e o adolescente está desenvolvendo a capacidade socioemocional deles. Então, eles não conseguem se regular, ou seja, eles não conseguem lidar direito com todas as emoções que eles estão sentindo. A gente vai conseguir lidar bem com as nossas emoções a partir dos 22, 23 anos de idade. Então, a gente está falando, lógico, que adolescente já tem um controle melhor que uma criança. Mas por que eu estou falando isso? É que, às vezes, quando eles fazem algo, isso gera muita raiva em nós. Mas nós somos os adultos, né? Nós já temos essa regulação, a gente já sabe melhor como lidar com essa raiva do que uma criança. E o que eu percebo às vezes é que nós, enquanto pais, sentimos aquela raiva e a gente volta para o nível da criança, entendeu? Eu esqueço que eu não sou o sentimento, que o sentimento não vai me dominar, ele vai estar presente, mas eu não preciso agir por ele. E aí eu acabo, às vezes, agindo e corrigindo com base na raiva que eu senti com aquela desobediência e tudo, né? E o que a gente está falando aqui precisa sim corrigir, precisa sim disciplinar, mas a gente precisa cuidar para que a gente não vá para o mesmo nível da criança, para o mesmo nível do adolescente.
Porque às vezes você vai estar batendo boca com um adolescente, com uma criança, mas você é o adulto da relação. Você é a pessoa que tem domínio sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, que já tem uma história de vida, que já tem uma experiência, que sabe que não precisa de tudo aquilo, né? Então, nós precisamos primeiro manter a calma. Nós precisamos primeiro respirar fundo para a gente não lutar com o nosso filho no mesmo nível dele. A gente não é no mesmo nível. A gente já é o adulto da relação. E na teoria, pelo menos, seria isso, né? O adulto ser o que vai trazer ali a solução para aquele episódio, né? Para aquela situação. Mas vamos lá, então. Não provocar ira não é, então, não contrariar as vontades, desejos, os gostos, né? Não é deixar de corrigir, né? Não ser aquele pai omisso, aquela mãe omissa. Mas aqui a gente está... Voltando a dizer aqui, né, a gente está trabalhando tanto para pais aqui, mãe, né, e também para filho. Talvez você está aí na casa, você é filho, você fala assim, a conversa está sendo só para os pais. Não, é para você também, que mora com teu pai, com a tua mãe, que você entenda. Às vezes, para alguns é todo dia, é necessário ter esse... não é que o pai vai te provocar a ira, né, no sentido assim... Ele vai fazer aquilo de propósito ou para me prejudicar, né? A questão aqui é não provocar a ira no sentido de levar o filho a pecar, o filho a errar. Mas olha só, não provocar a ira não é deixar de corrigir. Então, filho, se o teu pai e tua mãe vai cobrar você, vai dizer não muitas vezes para você, Deus usa esse texto aqui, me deixou irado, pai. Eu tenho que honrar você, mas você não pode me trazer a ira. Agora eu fiquei irado, então você está contra a palavra. Então tem que cuidar muito para isso não se tornar uma guerra bíblica e, na verdade, uma guerra de heresias dentro de casa, né? Sim. Daí o filho desobedece o pai, e o pai, por falta de dar exemplo, muitas vezes o pai fala, você tem que me honrar, você tem que me obedecer. Mas ele esquece que ele tem que ser o personagem principal, o maior modelo dentro da casa, né? Então vira aquela... Tem que cuidar muito, né? Então, você que é filho, você que é pai, a mensagem aqui é para todos nós hoje, né, Natasha? Eu acho que a gente, às vezes, esquece que a disciplina e a correção é uma forma de amor, né? Hebreus fala isso, né? Que o pai disciplina o filho quem ama. Uhum. Então, corrigir e ensinar também é uma forma de amor. Eu já atendi adolescentes que não se sentiam amados pelos pais, porque os pais não corrigiam, os pais não... estavam presentes, os pais não ensinavam. Então, a correção é algo importante, né? A gente precisa deixar claro isso também. Legal. E isso que a gente está falando aqui, eu entendo que, agora falando para o pai, né? Para os pais. E esse texto, Natasha, não sei se você viu, no original, o texto de Efésios, quando fala ali, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Essa palavra pais não é pai e mãe. Pais é os pais mesmo, a figura do homem. Então, a direção aqui da carta aqui é para o pai, porque no nosso entendimento, o papel do sacerdote, né, do lar, aquele que comanda o lar, digamos assim, aquele que tem a figura de Cristo no lar, porque a Bíblia fala isso, né, o homem... ele é a cabeça, então ele tem o papel de Cristo dentro do lar. Então, essa mensagem, é lógico que a mãe também precisa se enquadrar nisso, mas precisa partir, esse exemplo precisa partir do pai, da figura do homem, né, dentro do lar. Mas olha só que legal, outro texto que nós estávamos conversando com a Natasha, que antes de começar o programa, aquele texto de Provérbios, né, Natasha? Ensina, Provérbios 22:6, aliás. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É um texto bastante usado, né? A gente usa bastante esse texto, mas ali uma palavra faz toda a diferença quando a gente vai falar isso para os pais, para o pai e para a mãe. Porque a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho. Ou seja, teoricamente, o ideal é o pai e a mãe, os dois estão no caminho. Então, ali seguindo a Bíblia, seguindo a palavra, os dois são
praticantes da palavra, e no caminho eles trazem os seus filhos para andar nesse caminho. Os pais sendo o modelo e os filhos olhando para os pais andarem nesse caminho, eles vão andar por esse caminho também. Não é no sentido assim, ensina a criança o caminho que ele deve andar. Porque ensinar é fácil. Ensinar, teoricamente, né? Teoria, ó, você não pode pecar, você não pode errar, você tem que ser um crente bacana, você tem que ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é ensinar o caminho. Mas ensinar no caminho é totalmente diferente, né, Natasha? Sim. E se a gente for pensar nas formas de aprendizagem, né, nós temos 3 maneiras de aprender. A primeira delas é... Não vou falar numa ordem, depois eu vou explicar em qual idade a gente aprende mais. Mas a primeira delas é tentando ir errando e acertando. Você tenta, erra, acerta. Aquilo que deu certo você continua fazendo, o que dá errado você para de fazer. A segunda maneira é por instrução, quando você fala e a pessoa repete aquilo que você falou. E a terceira maneira é por modelo, né? A maneira mais eficaz de aprendizagem é por modelo. A criança, ela vai aprender tudo o que você faz. E, às vezes, ela copia você em coisas que você nem percebe, né? Esses dias nós estávamos com a Isabel e, de repente, ela começou a falar um negócio e a Ju falou assim, nossa, não sei onde ela aprendeu, né? Mas a Natane falou, não, a Natasha fala isso sempre. Então, eu não contei para a Isabel como que ela falava, né? Ela imitou, né? Ela convive comigo, ela imitou aquilo que eu falo. E os pais sabem isso de uma maneira muito fácil, né? Às vezes, teu filho está ali, ele fala algo que você falou, você nem percebeu que ele estava ouvindo. Então, a primeira maneira é o modelo. Eu acho que é isso que o Jones falou. É você estar no caminho, andando, e ele vai copiando. Não adianta você cobrar do seu filho, né? A gente, às vezes, está falando para mais pais adolescentes. Não adianta você cobrar do seu filho algo que você não faz, a maneira como você não age, porque o modelo é algo muito forte, né? A segunda maneira da aprendizagem é a tentativa e erro. E a terceira só é a instrução. Lógico que é importante a gente dizer, a gente falar, isso é totalmente importante. Mas a gente vai aprender dessa maneira também. Mas, geralmente, se você não faz e você só fala, ele vai aprender que ele pode falar e não fazer também. Né? Então, acho que a maneira mais importante, né, se a gente quer ensinar os nossos filhos, é dando modelo mesmo. Legal. Isso que a Natasha falou, isso é muito para quem é pai, sabe que é muito verdadeiro, porque eu acho que a instrução ela é talvez a menor, né, que você falou, mas é muito importante porque a Isabel, com a idade que ela tem, ela fez 2 anos em maio, e em algumas vezes assim, a gente vai conversar com ela, ela já pergunta por quê? Tipo assim, ela quer saber o motivo. Então, você precisa instruir. Ó, por que a gente está fazendo assim? Por que você me viu fazendo daquela forma? Daí você explica, você instrui, você mostra, né, a verdade, digamos assim, não só com a tua vida, que eu acho que é o principal, que é o modelo, mas você precisa ter a parte teórica, né? Porque muitos pais perdem o seu filho nessa fase de instruir. Eles até são um modelo bom, mas nem na parte de mostrar, escrever, ensinar bem, didaticamente talvez, né? A forma escrita ou falando verbalmente mesmo. O pai perde esse vínculo com o filho nessa hora, porque um filho adolescente, principalmente, ele quer saber muitas coisas. Já é a fase de descobertas, né, da vida. Então, e isso precisa partir principalmente dos pais, né, porque senão eles estão buscando informações, estão buscando verdades aí, internet afora, por vários lugares, né? Eu acho assim que eu falei que a forma mais poderosa é o modelo, né? Mas conforme a gente vai crescendo, as outras formas vão se igualando. E a instrução é algo muito importante, porque ela vem toda uma aprendizagem de cultura que a gente nunca iria aprender só por modelo ou só tentando e errando. Você, como pai, já passou por muitas coisas e você não quer que seu filho passe igual, né? Então, você não quer que ele tente e erre. Então, você vai ensinar, você vai explicar. E essa maneira também é uma maneira de aprendizagem e também é importante. Nenhuma delas exclui a outra, né?
É o que a gente falou. Não vou irritar, então não vou corrigir? Não. Não vou partir do 8 para 80. Todas elas são importantes e todas elas fazem parte, né? Olha só que legal, Natasha. A gente mandou no Instagram, a gente mandou lá uma enquetezinha e várias pessoas responderam ali. E uma das respostas aqui, eu não vou falar o nome da pessoa para não expor, mas ela colocou aqui uma coisa que... A pergunta era... O que era a pergunta mesmo? Não lembro agora. Como seus pais irritam você? Alguma coisa assim, né? O que faz despertar a ira de um filho? Alguma coisa nesse sentido. Daí olha só o que uma pessoa respondeu aqui, bem nesse sentido que nós estamos falando aqui. Ela respondeu assim, injusta nas punições, exigências sem nenhum sentido. Então, o que dá para entender aqui que essa é uma menina, uma mulher, que essa adolescente, que essa jovem passa? Talvez a sua mãe cobra muito e não explica o motivo da cobrança, ou ela colocou aqui injustas punições, tipo, pune a criança, pune a adolescente, a jovem, não sei, que não é errado punir também, porque a gente precisa ter algumas... Quando a gente erra, a gente precisa pagar por aquele nosso erro. Desobedeceu lá, vai ficar uma semana sem internet. É uma forma de punir. Vai ficar uma semana sem sair com os amigos. Embora nesse tempo tá fácil, né, por causa do isolamento. Mas vai ficar sem assistir Netflix por uma semana. Então é uma punição. Mas você só cortar e não explicar o porquê, tá errado também, né, Natasha? Eu acho que entra muito naquilo que eu falei. Às vezes a gente fica com raiva do que eles fazem e a gente corrige na raiva. Daí coloca umas punições, umas consequências, né, muito absurdas, que não tem muito a ver, que não precisava de tanto, mas é porque você está com tanta raiva. Na pressão ali. Você está com raiva, você fala, você quer que a pessoa sofra, né? Então, às vezes eu percebo que os pais, eu entendo... Exageram, né? Exageram, né? E a questão de também não explicar também é algo que... como você falou, quando você já é adolescente, você quer saber os porquês, você quer entender... Você não engole mais uma coisa porque você tem que fazer, né? Então, também não acho, né, que você, às vezes, não pode falar não porque não, né? Depois a gente conversa, depois a gente explica. Não acho que você tem que fazer um verbete de enciclopédia, um verbete do Wikipédia, né? Toda vez que você vai explicar alguma coisa para os seus filhos. Mas eles precisam, às vezes, entender um pouco. No momento oportuno também, né? Talvez na hora da pressão ali, o pai não tem a resposta mesmo. Mas eu acho que a criação do filho, ela exige muito do pai. Principalmente do pai, eu acho que todas as fases, tanto criança, adolescente, jovem, acho que cada fase tem um certo tipo de exigência dos pais. Mas principalmente nessa parte da adolescência, que o filho quer saber, ele quer entender, ele não entende o mundo, ele não sabe. Então, por mais que você não tenha resposta na hora, meu irmão, minha irmã, você tem uma série de alternativas, de recurso, com seus líderes, seus pastores, e se eles não tiverem resposta, uma ajuda profissional mesmo. Tem uma situação assim que eu não sei como lidar com meu filho, o que fazer. Eu já estou punindo ele várias vezes, mas talvez a questão não é punir, a questão é orientar mesmo. Mas ele já está me desobedecendo, repetiu várias vezes, tá? E você continua corrigindo da mesma forma, então a questão é que não está tendo efeito a forma que você está corrigindo também. Então, isso que essa adolescente mandou aqui, eu achei muito legal. Injusta nas punições, exigências sem nenhum sentido. Isso aí, eu acho que isso está aí na grande maioria dos lares, né? Dos pais. E pai, você que está me acompanhando, mãe, entenda, você não é um super-herói, você precisa de ajuda também. Né? Não é porque você é pai do seu filho lá que você vai ter o ponto final, a última palavra aqui em casa é minha. Né? E você se fecha, você não se abre para uma ajuda. A gente precisa entender que existem pessoas que podem nos ajudar, nos mentorear nessa criação de filhos, na educação dos nossos filhos. Né? E pais, e filhos, né, aliás, você também precisa ter
essa tranquilidade, ou eu não sei a palavra certa para usar, mas entender um pouco mais seus pais também. Você que é filho aí de um pai que é um pouco mais velho, talvez um pai que é de outra geração, a forma que eles foram criados, né? A maneira que eles foram educados, talvez foi diferente da que nós vivemos hoje em dia. Então você tem que ter essa tranquilidade de relevar algumas coisas também. Embora a gente entenda, né, que no dia a dia, dentro de casa, existem muitas situações, você, em algumas situações, deve relevar. Tipo, talvez aquilo que minha mãe falou não foi aquilo que ela queria dizer. Talvez por ela ter sofrido muito na sua infância, na sua adolescência, a maneira que ela aprendeu, ela está reproduzindo em mim. Então, eu acho que tem que ter essa humildade também dos filhos, né? E entender que os pais nasceram em outra geração, né? Eu acho que essa diferença geracional é algo bem, bem marcante, assim, né? Porque se você for pensar 20 anos atrás, como eram as coisas, elas eram bem diferentes, né? Com o avanço da tecnologia, mudou muita coisa. E às vezes a gente não tem muita paciência em perceber isso dos nossos pais. Eu acho que é uma questão tanto dos pais quanto dos filhos. Os pais não entendem que essa geração é muito diferente e os filhos também não conseguem entender todas as dificuldades que os pais têm, às vezes, de acompanhar o que está acontecendo, de entender aquilo que está acontecendo no momento, né? Existe também essa diferença. Eu acho que tem que ter, eu acho que dentro do lar, né? Isso a gente está falando aqui para pessoas cristãs, né? Para pessoas que amam a Jesus, né? Com base, né? Digamos assim, a nossa base aqui é a Bíblia, né? A palavra. Então pressupõe que no lar, né? A gente tem que construir esse lar na rocha, né? A gente tem que construir esse lar num ambiente de amor. Então isso tudo que a gente está falando aqui precisa ser permeado com tudo isso, né? Amor, né? A palavra de Deus. Mas a gente sabe que na prática, essas coisas que nós estamos falando aqui, a gente precisa jogar tudo dentro de um liquidificador, bater, e todas essas coisas elas trarão um crescimento para o lar, né? Olha só outras frases aqui, Natasha, você ia falar? Pode falar. Eu acho que, não sei como que está aí no seu script, a questão das coisas que não são irritar, mas eu acho que o que mais irrita as crianças e os adolescentes não é tanto a correção, tanto o que fazer e não fazer. Eu acredito, e pelas adolescentes que eu acompanho na minha célula, pelos que eu atendo, eu percebo que o que mais irrita os filhos é a falta de atenção e a falta de amor dos pais. Né? A gente vive num mundo muito corrido, a gente trabalha o dia inteiro, tem 1001 coisas para fazer, e muitas vezes os nossos filhos acabam ficando... Não é nem em segundo plano, né? Ficam em terceiro, quarto, vão se criando da maneira que dá. Já que ele não é mais criança, não precisa mais tanto de mim, eu acabo esquecendo. E eu percebo quanto isso acaba irritando mesmo os filhos, porque eles não têm tempo de conversar com os pais, eles não têm abertura. E aí, quando o pai percebe isso e vai tentar conversar, ele já perdeu o tempo. O filho já não quer mais falar com você. O filho já está lá, já está no jogo, já está na droga, já está nos relacionamentos virtuais e já não busca mais isso no pai. Então, eu acho que essa é a principal coisa que nós, como pais, temos que cuidar. E eu acho que foi uma das principais coisas que foi apontado aqui, foi bem isso que a Natasha falou. Porque é muito fácil, né? O pai, a mãe, transferir a culpa para alguém. Eu não quero aqui também ficar julgando, nós não queremos ficar julgando você, pai, você, mãe, talvez pelo teu relacionamento com o seu filho, mas existe uma boa parcela de culpa, digamos assim. Elas falam assim, meu filho não sai do jogo, não sei o que aconteceu. Mas o que levou ele a ficar trancado no quarto jogando 20 horas por dia? Só vai para a mesa para comer e volta. O que levou? Será que isso é só uma fuga? Ou será que isso é uma omissão da parte do pai e da mãe de ouvir o seu filho? Porque muitos pais têm aquela questão, né, Natasha? Vai vir querer falar de um monte de coisa aí que eu não estou nem aí. Mas é seu filho, você não está nem aí para as coisas que ele vai falar, mas você precisa estar aí para o seu filho. Né? Só vem falar de jogo, de
de internet, ou de futebol, eu nem gosto de futebol, mas escuta seu filho por amor a ele. Eu acho que a base do relacionamento é você entender aquilo que a pessoa quer demonstrar naquele momento e você se abrir para ela. Porque isso serve para casamento, né? Nem tudo que a Ju conversa eu me interesso, mas eu preciso estar ali por causa dela, porque se ela se interessa, eu vou me interessar então por aquele assunto. Vou procurar saber sobre aquilo que ela está falando, porque se ela gosta de falar daquilo, se ela me vê falando daquilo também, ela vai gostar mais de mim. E eu acho que isso principalmente no relacionamento de pai e filho, né? E isso serve nas duas coisas também, né, Natasha? O filho, mas meu pai antigamente só fala de uns assuntos aí que eu não entendo. Vai pro Google e pesquisa esses assuntos aí que você não entende, teu pai vai amar, né? Se o teu pai gosta de falar sei lá, de barco, e você não tá nem aí para barco, vai para a internet, pesquisa ali algumas coisas sobre pesca, sobre barco, e chega falando para ele sobre esses assuntos, ele vai amar. Ele vai perguntar assim, mas da onde que você tá com essas ideias aí, piá? Você vai falar, não, eu andei pesquisando, lembra aquele dia que nós conversamos? Isso tudo vai trazer uma riqueza para o relacionamento, né, Natasha? Eu percebo que o que a gente está querendo falar aqui é que a base precisa ser o amor, né? Você amar e você estar disponível ali e conhecer teu filho. Eu até tenho um jogo na clínica que chama Será que eu conheço você? Tanto para criança como adolescente. Porque às vezes a gente percebe que os pais não conhecem os filhos, né? Não sabe qual que é a cor preferida, não sabe o que ele está gostando mais da matéria da escola, às vezes não sabe o que ele gosta de ouvir, às vezes nunca ouviu uma música que o filho está ouvindo, nunca assistiu um filme ou um seriado que o filho está ouvindo, porque não é do meu tempo, eu não gosto disso. Mas eu acho que a gente, quanto pai, precisa aprender a se interessar, sim, pela vida dos nossos filhos, se interessar por aquilo que eles gostam, isso que o Jones falou, né? Combina, às vezes, com ele de assistir um seriado junto, né? Combina de vocês trocarem as músicas. Olha, essa música aí que você gosta, mas agora eu vou ouvir uma música sua e agora você vai ouvir uma música minha. No meu tempo, era esse tipo de música que eu gosto. Aprender a conhecer o seu filho, a se importar, a estar presente com ele. Estar presente ali, estar disponível para escutar e, às vezes, escutar sem julgar. Porque o que a gente percebe é que talvez o adolescente até às vezes procura o pai para falar alguma coisa, mas aí o pai ele nem ouve, ele já tem um sermão pronto e aí já vai falando, mas nem não acolheu aquela angústia, não acolheu aquele problema, né? Não escutou. E muitas vezes esse é um problema grande. Às vezes a gente não consegue nem ser ouvido pelos pais, não consegue nem ser ouvida na nossa opinião, aquilo que a gente acha. E isso também acho que é alguma coisa que traz bastante ira para os filhos. Traz ira e um bloqueio, né? Porque uma das coisas que foi falado que também foi a falta de afeto. Mas a falta de afeto, eu entendo sim que não é algo que... eu acho sim que se perde, né? Porque a criança, eu percebo pela Isabel, ela é muito ligada a nós, eu e a Ju, né? Os pais. Então... Eu entendo assim que eu preciso só cuidar. É como se fosse uma planta. Eu preciso ali cuidar, regar. Se um dia ou outro eu deixar de cuidar dessa planta, automaticamente ela vai minguando, ela vai perdendo a beleza. E eu entendo que no relacionamento entre pai e filho é assim também. A partir do momento que você vai deixando, você vai criando esses bloqueios. O filho um dia vai falar um assunto nada a ver, que o pai não gosta. E o pai já bloqueia ele. Ou está ali diante dos amigos, da família, o pai já dá uma cortada, né? Já fala de alguma falha do filho também ali na frente de todo mundo. Ele vai criando bloqueios com o pai, ele vai criando bloqueios com a mãe e ele vai pensar 1 milhão de vezes em falar depois sobre outro assunto que ele ama, que ele gosta. Por quê? Porque ele sabe que ele vai chegar e ele vai encontrar um pai fechado, vai encontrar uma mãe muitas vezes ignorante, né? Há aqueles assuntos que causam empatia para o filho, e daí isso vai cada vez mais trazendo uma falta de interesse do filho procurar o pai, que aliás que deveria ser o porto seguro do filho, né? O lugar onde ele fosse recorrer mais vezes, né, Natasha? Eu acho que quando o seu filho é criança,
é mais fácil ter um pouco essa conexão, embora eu acho que os pais não tenham feito muito isso, assim. Mas é só você sentar, você brincar, você dar um abraço. Mas a adolescência, a fase com que ela passa de ser criança, deixa de ser criança, não é um adulto ainda, mas ele está aprendendo a se diferenciar dos pais. Ele começa a entender que ele não é os pais, que o adolescente é o adolescente. Ele começa a perceber que ele não precisa gostar das mesmas coisas que os pais. Ele não precisa ser igual, ele pode ser ele. É a fase da identidade, da criação da identidade dele. Então, nessa fase, geralmente, os pais falam: mas ele não... Eu tento abraçar, mas ele não quer. Eu tento sentar e conversar, mas ele não quer. Mas agora a gente vai precisar aprender novas formas de demonstrar esse amor, novas formas de estar presente. E não simplesmente porque você tentou da maneira como você fazia e não está dando certo desistir. Né? A gente precisa aprender novas maneiras de alcançar. Eu acho que aquilo que a gente já falou aqui, cada fase exige uma postura diferente, né? Na infância é algo que é exigido, na adolescência é outra. Então é buscar, né, Natasha? Acho que buscar entender que fase que o filho está, né? O que ele está precisando ouvir agora, o que ele está precisando receber agora, né? Qual que é a maneira que ele precisa ser corrigido nessa fase, né? Qual que é a maneira que ele precisa ser amado nessa fase. Então é um desafio, né? Um relacionamento familiar, digamos assim, pai e filha, é um desafio, mas é muito gostoso. É o melhor lugar para nós estarmos é a nossa casa. Pelo menos deveria ser. O teu lar é o lugar onde você gosta de estar. Né? E se você que está acompanhando aí, esse não é o teu contexto, não é a tua realidade, comece a orar, comece a buscar em Deus. Fala: Deus, o que eu preciso mudar? Em primeiro lugar, o que eu preciso mudar como filho? O que eu preciso mudar, você que é pai? Como pai, você que é mãe, como mãe? O que eu preciso mudar para que esse lar seja realmente um ambiente gostoso de estar? Né? Que o filho goste de voltar para casa. Né? Não que o filho acorde de manhã e já queira sair e não queira estar em casa. Né? E assim o pai e a mãe também, que seja um ambiente onde... o pai está no trabalho, ele está contando os minutos para chegar em casa, para participar da mesa com os filhos, para tomar um café, para ter um diálogo. Então, é um desafio, depende de cada parte, mas voltando aqui, né, ao nosso assunto principal aqui, né, Natasha, sobre os pais não despertar a ira dos filhos. Olha só, outras frases aqui que o pessoal mandou. Um rapaz mandou assim: derrubar a casa quando a gente está dormindo de manhã cedo. Isso é provocar a ira. Acordar o filho dando tiro, soltando foguete, tirando usando aspirador no quarto enquanto ele está dormindo, né? Abrindo as janelas. Isso desperta a ira, não só do filho, mas de qualquer um, né? Se fizer isso com qualquer pessoa, com certeza. Que às vezes é o momento que você tem para limpar a casa, mas começa lavando roupa, né? Começa arrumando as coisas longe do quarto, depois você vai para mais perto, né? Ou talvez seja a única forma de acordar o filho, né? Que tem umas pessoas que dormem tipo uma pedra, né, Natasha? Outra coisa que eu acho bem legal também, Natasha, que você pode falar melhor sobre isso. Uma pessoa mandou aqui, um jovem, algo que desperta a ira dele aqui no caso, né? Ser comparado com o outro irmão. Isso desperta a ira. O que você tem para falar com relação a isso para nós, Natasha? A comparação, ela nunca é justa, né? A comparação nunca vai ser sobre coisas... Quando a gente compara pessoas, nunca é sobre iguais. Né? Cada pessoa tem uma maneira de pensar, uma maneira de ser. E quando você compara, você não está... Às vezes a gente acha que está apontando um exemplo para ser seguido, mas não. Muitas vezes você está desprezando quem a pessoa é. E a comparação entre os irmãos é uma das piores maneiras de você... umas piores maneiras, não. É a melhor maneira para você criar rivalidade e briga entre irmãos é você comparar. Porque aí os irmãos pensam: não, mas meu pai gosta mais dele. Não, mas eu não sou bom o suficiente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa comparação, né?
Cuidar para não comparar, cuidar para não tomar partido enquanto eles estão brigando, cuidar com isso, porque é algo que realmente vai minando a nossa identidade também. A comparação, ela é injusta e ela sempre diminui quem você é. A pessoa vai perdendo a identidade, né? Porque dela, principalmente o irmão... Normalmente o irmão mais novo é o mais queridinho da casa, né? E às vezes não também, às vezes o irmão mais velho, por ser o mais velho, por ser o primogênito, né? O pai, né, na sua sabedoria, o filho chega com o boletim, né? E daí chega o filho mais novo e vai falar, ó, tirou nota vermelha, o mais velho não tirou. O pai e a mãe muito sábios vai falar, ó, a sua irmã, o seu irmão, não tirou nenhuma nota vermelha na vida inteira e você já tirou. São maneiras assim, isso é uma comparação. Tipo, ó, o fulano tirou nota vermelha e você tirou, então você já não é mais o meu filho, tá? Verdade. E às vezes essa pessoa, o mais velho, tem uma habilidade maior acadêmica, mas às vezes o mais novo tem uma habilidade musical melhor. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Olha os músicos aí. Então, quem é músico é mais burrinho, né? Eu, por exemplo, sou a irmã mais velha. A minha mãe às vezes falava, mas por que você não é assim que nem a Natane? E a Natane com certeza vai falar para você. Então, quem não vai bem na escola vira artista, resumindo, né, Natasha? Segundo a nossa psicóloga aqui, distorcendo um pouquinho a palavra dela, se você não é bom na escola, vire músico ou artista, alguma coisa assim que... Vender sua arte na praia. Vira hippie, alguma coisa nesse sentido. Galera, tá muito massa aqui o nosso bate-papo. A gente já tá se encaminhando para o final. Mas olha só, se você está chegando agora, a nossa conversa, que foi uma conversa muito legal, muito interessante, é lógico, um assunto muito amplo. A gente está falando aqui sobre relacionamento de pai com filho. A gente pegou aquele texto ali de Efésios 6, que fala, filhos, honrem os seus pais, né? E obedecer a eles em tudo. E pais, não provoque a ira do seu filho. Então, dentro desse versículo aí, a gente falou aqui várias coisas. A Natasha, que está aqui com a gente hoje, é uma psicóloga, então várias partes aqui que ela comentou, partes técnicas também, ela estuda esse assunto e tem bastante autoridade para ministrar nesse tema, né? Então, se você chegou agora e quer assistir, depois vai ficar salvo aqui, você pode voltar desde o começo e assistir essa live aqui nossa, né? E pode compartilhar também aí com os teus familiares. Essa live aqui é uma live boa para mandar no grupo da família, né? Então manda no grupo, manda no grupo da família, lá naquele grupo que é só dos da casa aí. É bem legal. Porque a gente não falou aqui só, falou os pontos positivos e negativos, tanto dos pais quanto dos filhos. Então a carapuça vai servir para todo mundo aí, né? Vai ter aquele momento da conversa aqui que os filhos vão ficar falando, olha, pai, viu como é que é? E vai ter aqueles momentos também que vai ser ao contrário. Natasha, para finalizar aí, não sei se você tinha preparado mais alguma coisa para falar, mas eu queria que você desse aí uma instrução final, aí, talvez, uma dica, assim, de como, uma dica que você daria aí para os pais, para os filhos, aí para ter um lar aí segundo, lógico, a palavra de Deus, porque só para a gente fechar aqui, Natasha, para você falar essa última parte, o texto termina assim, né, no versículo 4, ele vai falar assim, ó, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos e tal, mas criai-os na disciplina e na admoestação, ou na instrução do Senhor. Então ele tá falando aqui sobre pais que criam os filhos nessa disciplina. Então nessa base cristã, do lar cristão, quais, assim, que dica que você daria, que chave que você daria para nós aí, para que nós possamos ter um lar aí segundo o coração de Deus, uma família de sucesso? Acho que a primeira é o que a gente já falou, né? A gente precisa aprender a se mover por amor, tanto dos pais com os filhos e dos filhos com o pai. Eu fiquei pensando naquele versículo, né? Que fala que nos últimos dias ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente precisa aprender a amar, e amar é
melhor descrição está lá em 1 Coríntios, né? Que o amor não é egoísta, você não vai pensar só em você, ele não é julgador. A gente precisa decidir amar os nossos filhos, decidir também amar os nossos pais, né? Talvez eles têm dificuldades, eles têm problemas, com certeza, todo mundo tem. Mas a gente precisa aprender a se mover por esse amor, a se mover intencionalmente nesse amor. Eu decido e eu vou me mover, eu vou escolher, vou fazer escolhas de amar, né? Às vezes a gente acaba passando batido e acaba não entendendo, às vezes, o outro. Eu acho que a segunda coisa também que a gente precisa aprender é a entender o que está acontecendo, né? Às vezes, a gente olha só a atitude e esquece de ver o porquê que ele está tendo essa atitude, né? O que aconteceu para ele estar desse jeito? O que aconteceu para o meu pai, por exemplo, ser tão bravo em um assunto? Às vezes, na história de vida dele, era muito difícil. Na história de vida dele, o pai dele nunca deixou ele ficar acordado até mais tarde, por exemplo, e nem no final de semana ele não deixa você ficar, mas talvez na história de vida dele isso seja difícil. Às vezes a gente tem que entender um pouco melhor assim, o que está acontecendo, o contexto, por que essa pessoa está se comportando assim, os nossos filhos também. Às vezes a gente chega e a gente presume que as coisas são assim, mas nem sempre são assim. Não é porque foi assim com a gente que vai ser com eles. Então, nós precisamos aprender a olhar todo esse contexto, olhar tudo o que está acontecendo antes, toda uma história de vida. A Carol, ela usa uma expressão que eu gosto para explicar isso, que é que a gente precisa conhecer o coração dos nossos filhos, conhecer o por trás, conhecer a motivação, conhecer o que está causando isso. E eu digo que isso também a gente precisa levar para os nossos pais. Nós precisamos aprender a entender o porquê que eles estão agindo dessa maneira, né? Porque não é porque o nosso pai às vezes nos irrita que eu vou largar a mão de fazer a minha parte, né? A minha parte está ali no Efésios 6, que é honrar eles. É honrar a todo momento. Não importa se eles são pais que me irritam ou pais que não me irritam. É minha decisão honrar. E se você for perguntar para qualquer pai como que ele honra, acho que 90% vai responder quando ele me obedece. Então, a gente também precisa decidir viver dessa maneira, né? Decidir também, como filhos, a honrar os nossos pais. Eu acredito que esses são princípios bem importantes, né? Primeiro, amar. E segundo, também entender as pessoas. Não ser rápido para julgar, não presumir algo, mas perceber, analisar o que está acontecendo, né? Às vezes, teu filho está ali gritando é só porque ele está com sono mesmo, não é nada algo contra você, né? Ou às vezes ele está fazendo isso porque ele não tem sua atenção. E a única maneira de chamar a tua atenção é tendo esse tipo de atitude. Então a gente precisa aprender também a olhar todo um contexto, olhar toda uma história, né? E perceber o porquê daqueles comportamentos. Show de bola, show de bola. Obrigado, Natasha, por todo esse conteúdo aí, né, que você liberou para nós. Uma última coisa que eu acho que eu acho muito importante também, que eu pratico muito isso na minha família, agora principalmente na vida da Isabel, é investir tempo. Então, se você não quer gastar tempo futuramente resolvendo problemas que os seus filhos, né, trarão, invista tempo agora. Invista tempo agora ouvindo, invista tempo agora brincando. É muito mais fácil para o pai que está aqui em cima. Antes a gente falou da discussão, né? Normalmente o pai ele se rebaixa, digamos assim, entre aspas, na altura do filho para brigar. Na verdade, no único momento que o pai tem que, entre aspas, descer para o nível do filho é nesse momento de brincar, se tornar como criança de novo. Se o filho está jogando bola, vai jogar bola. Se o filho está rolando na grama, rola na grama. Se o filho está assistindo série no Netflix, assiste junto, por mais que você não goste. Mas eu acho que investir tempo. Eu acho que a gente vive numa geração onde o tempo é tão escasso, mas, na verdade, o tempo continua o mesmo. As prioridades mudaram, né? As prioridades das pessoas, das famílias mudaram. Então, uma dica final aqui minha, né? Aqui do Shape,
invista tempo. Pai, invista tempo no seu filho. Mãe, invista tempo nos teus filhos. Filho, invista tempo no seu pai também. Porque, às vezes, o filho, ele espera muita coisa do pai, mas daí ele não investe também nenhum tempo do dia, nem da semana, nem do ano. Ele só quer receber as coisas. O meu pai que se vira. Não, invista o teu tempo também. No que eu posso ajudar? A Isabel, ela tem uma frase que todo dia ela fala. E eu tenho valorizado essa frase, eu espero que ela leve isso para a vida toda dela. Ela fala assim: papai, posso ajudar? Qualquer coisa que eu vou fazer. Vou lavar uma louça, ela chega do meu lado: posso ajudar? Esse dia eu fui lavar o carro e ela chegou assim: papai, posso ajudar? Ela não ajudou em nada, né? Na verdade, só atrapalhou, para falar bem a verdade, mas eu deixei ela me ajudar, entre aspas. E isso, com certeza, vai trazer uma memória para ela, para frente aí. Então, o tempo que você investe na tua família será um tempo, digamos assim, que você não vai investir lá na frente resolvendo o problema. Deus abençoe você. Nós esperamos aí que você tenha gostado desse bate-papo, dessa conversa. E continue nos acompanhando aí no YouTube, no Facebook. Nesse mês da família, aí, nesse mês de agosto, nós teremos aí várias programações relacionadas aí à família. Então, fique ligado e até mais.